Bom dia, bom dia. A paz de Jesus, o amor da Virgem Maria esteja com cada um de vocês. Bom dia, quem está entrando agora. Deixa eu só desligar aqui o YouTube. Bom dia, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui. O pessoal vai entrando e tem gente que depois vai estar acompanhando mais tarde. Então, agora às 6h03 da manhã, Melissa, seja muito bem-vinda, tá? Deus abençoe a sua vida, sua família. Nós estamos aqui hoje para encerrar a nossa novena, né? A novena de Santa Giana Beretta Molla. É a novena que eu faço todos os meses, do dia 20 a 28. E em especial para as mulheres que desejam engravidar. Eu sou Luciana Azevedo, sou fundadora da Missão Geração das Graças. E se você voltar um pouquinho lá no primeiro dia, você vai conhecer um pouco desse ministério, né? Que eu expliquei certinho para vocês. Apresento aqui minha família, né? Sou esposa do Luciano, tenho o Gabriel, Pietro, Rafael, João Miguel. E a gente fala assim, é tão lindo, né? Uma imagem assim. Uma imagem, parece uma propaganda de margarina, como diz o outro, né? Mas ninguém sabe as lutas que eu tive para chegar até aqui, né? Diagnosticada por infertilidade e buscando tratamentos a fundo, sem recursos financeiros. A gente sabe que é muito caro. Aí eu fui encaminhada, graças ao anjo que apareceu na minha vida, o Dr. Nilton. Fui encaminhada para Marília e durante 4 anos fizemos um longo aí tratamento pela frente, numa clínica de infertilidade. E o penúltimo exame, o último exame que eu ia fazer, e o médico falou para mim, se não der certo esse exame, você vai para a fertilização in vitro. É onde que aconteceu, porque Deus quis que viesse o Gabriel naturalmente, né? Nós não precisamos fazer fertilização, mesmo porque a gente sabe hoje, né, que a igreja ela recomenda em casos específicos, né? Então a gente não tem muita paciência para esperar, né? Que nem Sara. Mas eu consegui ali, o exame é chamado esterossalpingografia, desobstruiu as trompas e eu já em seguida engravidei. Era o mês de agosto, eu fiz o exame em julho, pausou aqui. Eu fiz esse exame em julho, em agosto eu engravidei do meu filho Gabriel. E a gente sabe que quem engravida em agosto, vivendo as 40 semanas certinho, vai nascer em maio. Meu filho chegou no Dia das Mães. Para a honra e glória do Senhor e para testemunhar essa missão que eu tenho, que é orar pelas mães. Mas não fica por aí não, porque o meu marido também queria um no Dia dos Pais, né? E Deus é tão generoso, tão maravilhoso, que também deu o João Miguel no Dia dos Pais. E para confirmar todo esse projeto, mães que oram pelos filhos, que tentam a patrona da missão desse projeto que já existe há muito tempo, que é Mães que Oram pelos Filhos, é a Nossa Senhora de La Salette. E o meu filho Pietro Rafael nasceu no dia de Nossa Senhora de La Salette. Com 8 e 12 semanas eu perdi gêmeas, em 9 dias engravidei de novo. E a previsão de parto delas também não poderia ser diferente em datas especiais como essas. Elas nasceriam dia 13 de maio, que é o dia de Nossa Senhora de Fátima. Então, eu estou aqui hoje testemunhando a minha vida de missão e todo ano a gente renova, né? Pentecostes. Então, primeira edição a 12ª edição. Nós estamos na 7ª edição, que equivale ao mês 7, do mês de julho, né? E a programação vai ser sempre essa. Você que quiser adquirir o livrinho e você orar sozinha do dia 20 ao dia 28, no seu momento especial, no seu tempo, né? E depois deixar para ouvir as pregações só da comunidade, lá na escola de maternidade e fé que a gente tem.
também tá ótimo. Faz como você quiser, como seu coração sentir, à vontade, tá? O primeiro dia da novena, dia 20, em oração pelas famílias. Segundo dia, dia 21, em oração pelos jovens. Terceiro dia, dia 22, em oração pelos vocacionados e aqueles que estão em estado de discernimento de espírito, né? O quarto dia, dia 23, em oração pelos noivos. O quinto dia, em oração pelos profissionais da saúde e da educação. O sexto dia, dia 25, em oração pelas gestantes. O sétimo dia, dia 26, em oração pelas crianças. O oitavo dia, dia 27, em oração pelos idosos e pobres. E o nono dia, que é hoje, que vencemos essa batalha até aqui, dia 28, a gente encerra em oração pela igreja. Então, se todo mundo falar dessa novena para outro, o mundo inteiro focado nessa programação, nós vamos alcançar o coração de Deus num clamor que elevamos a Ele. Imagina, todo dia 20, o mundo inteiro orando pelas famílias. No dia 21, o mundo inteiro orando pelos jovens. E aí vai. Então, assim, nós alcançamos o coração de Deus, né? Para a honra e glória do Senhor, eu tenho certeza disso. E hoje eu vou fazer diferente. Eu sempre começo com a pregação e depois eu vou para a novena. Mas hoje, em especial, o último dia, eu quero começar com a novena. E aí eu encerro com a pregação, tá? E eu tenho que ser. O Espírito Santo me conduz aí, né? Porque a gente tem também um compromisso às 8 da manhã para dar início. Então a gente vai emendar essa live, essa novena, começar já outra hoje com a Mariana. Mariana, tô pensando na Mariana Rios aqui. Nós vamos fazer com a Mariana. Não, gente, Mariana. Com a Amanda e o Marcelo, da Família Virtuosa. Então, 8 horas da manhã no YouTube, entra nas redes sociais aí, nos stories, eu já marquei o link lá, só clicar lá já entra no YouTube deles, tá bom? Para ficar mais fácil para vocês. E eu vou mandar também na lista de transmissão da Escola da Missão Geração das Graças e para todos que também tá lá no canal do WhatsApp da missão. E eu tenho também uma lista de transmissão das minhas alunas, né? Eu tenho 300 casais aproximados aqui cadastrado na nossa escola. Então, você que quer conhecer melhor, me chama no WhatsApp, faz o seu cadastro para a gente orar para você, para o seu esposo, para que vocês possam, juntos a Deus e as intercessões que elevam a Ele, conseguir a graça, alcançar a graça da sua maternidade, da sua paternidade. Porque é primordial a intercessão por um filho. Às vezes você não tem problema nenhum, você acha que você tem um monte de problema. Às vezes você tem um combate espiritual e você não sabe lidar com isso ainda. Então a gente tem quebras de maldições diante do ventre. Quantas coisas acontecem, quantas palavras de maldição diante do ventre. E aí, conforme a gente vai aprendendo, estudando na escola, eu particularmente também com você faço call, faço chamada de vídeo para poder ajudar, para poder entender sua história, para poder conversar, WhatsApp. Tem algumas pessoas que quero pedir desculpa que eu não consegui ainda concluir a nossa entrevista, né, de entrada do cadastro, porque eu estou em processo de missão e me dá bastante assim, trabalho fazer tudo isso, preparar tudo isso. Mas eu prometo que hoje à tarde para frente eu vou estar respondendo todo mundo, tá? E aí eu vou manter também o cadastro, vou fazer esse cadastro aqui com vocês certinho e vou entregar a analogia que eu faço de todo casal que entra na missão. Amém? Então vamos hoje, vamos começar, claro, clamar o Espírito Santo de Deus para que Ele esteja aqui conosco, com você aí. Aqui Ele sempre está, pode ter certeza disso. E eu quero transmitir esse Espírito Santo de Deus que está neste lugar, que seja assim, que Ele esteja também sempre no seu lar. Clama por esse Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos.
Ó Deus, que instrui os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Virgem soberana, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E ontem, como nós vimos na Santa Missa, na homilia, vamos orar conforme Deus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja Deus, seja muito bem-vindo, bom dia a você que está chegando agora para o nosso encerramento dessa novena, o último dia da novena, em honra a Santa Giana, a nossa patrona de missão aqui, na qual a gente estuda um pouco da história dela nesse processo, nessa programação de 9 dias, e a gente conhece uma santa do nosso século, dessa nova geração, para que a gente possa seguir o exemplo dela, conforme o Papa João Paulo II titulou ela como a mulher, né, a patrona das famílias, para que ela venha, assim, o exemplo dessa mulher, você possa seguir, né, conforme ela que trabalhava, médica, ajudava também as pessoas no seu trabalho, e nós vimos aqui a sua juventude, nós vimos quando ela estava em discernimento de estado, né, de vocação, que ela não sabia o que ela ia ser, o que Deus queria que ela fosse, assim, entender o propósito que Deus, né, por qual motivo, né, Deus te trouxe aqui, propósito de vida. Então ela entendeu que a vocação dela era o matrimônio. E aí e a cada dia você também vai entendendo um pouco, talvez você possa até entender o seu propósito, descobrir através dessas pregações, dessa história de Santa Giana. E o holocausto da vida, que a gente fala dela, é quando ela decide manter a gestação, mesmo com fibroma no útero, precisando fazer uma cirurgia. Ela fez essa cirurgia. Tá chovendo aqui, então a conexão fica oscilando, né? Tá voltando. Parou um pouco, mas tá voltando. Então, ela volta, ela faz a cirurgia e continua 7 meses pela frente, tem a filha, e mesmo sabendo de todos os riscos, porque ela é médica, né? Mas ela não abortou. Ela levou essa gravidez adiante, porque ela já tinha tido dois abortos espontâneos, né? E por causa desse fibroma no útero. Mas ela tem 4 filhos. E aí, 7 dias depois que Giana Emanuela nasceu, ela morreu. Então, a gente sabe, hoje é 28/7, o dia dela é 28 de abril. Já faz 3 meses que nós passamos, né? Faz 3 meses que nós passamos pela Páscoa, né? E foi a semana de Santa Giana. Nesse mesmo dia 28, eu vou falar que eu falei tanto a Mariana, que acho que é para lembrar também. Nesse mesmo dia 28 de julho, eu conheci a Mariana Rios. E ela também, né, com essa tentativa de engravidar, e o Senhor falou, escreve uma carta para ela, falando isso, isso, aquilo. A carta deu 13 páginas de próprio punho. E a mulher, como vocês sabem, nas redes sociais, ela está gerando um filho, né? Porque Deus prometeu e Deus não é homem de mentir. E também não tem como não alcançar o coração de Deus. Se você não tiver fé, é impossível alcançar o coração de Deus sem fé. Então estamos aqui, estou sempre aqui para poder manter a sua fé sempre acesa. Não desiste do seu propósito, não desiste da sua família, não desiste do que Deus tem para você. O seu cenáculo só está começando. Esses 9 dias que nós tivemos, estamos fortes. Quem está começando hoje, volta lá, não tem problema, continua, mas não deixa de fazer 9 dias dessa novena. Amém? Intenções para a novena. Senhor Jesus, ofereço essa novena por minhas intenções particulares e por cada um que está unido a mim neste combate espiritual a favor da vida. Vamos iniciar a novena em honra a Santa Giana,
que possamos colocar todos os desejos do nosso coração com muita fé, para que Santa Giana possa, juntamente com Nossa Senhora, interceder por nós diante de Jesus. Quero pedir de maneira especial pelos casais que esperam a graça da gestação, pela cura dos problemas genéticos e por todos os que passam por enfermidades. Quero pedir também pelos casais, uma ação de graças por esses casais que já receberam o milagre da gestação, está no ventre, gerando essa vida. Quero louvar a Deus, agradecer por isso, né? E que eles possam chegar até aí o final de 40 semanas e essa criança venha com muita saúde, cresça estatura, sabedoria e graça, né? Conforme Lucas 2,52. Peço também o milagre para as pessoas, né? A graça da adoção, aquelas que estão na fila de adoção, pessoas que eu intercedo. Eu já tenho uma filha espiritual adotiva que veio anunciada no dia do meu aniversário, dia 4 de maio. Então eu peço assim para que Deus atenda o nosso clamor, a pedido daqueles pais que estão cadastrados aqui na missão e que desejam adotar um filho, que a anunciação do anjo Gabriel chegue para uma casa deles ainda essa semana, que o telefone toque antes do Dia dos Pais, para que eles já conheçam o novo membro que vai estar na sua casa, fazer parte desse lar, desse sacramento, né? E pelas almas dos bebês também, eu quero pedir por todas as almas dos bebês, Maria de Fátima, Maria das Graças, minhas filhas que morreram no ventre, por todas as almas daqueles bebezinhos que faleceram, por todas as mães que tiveram seus abortos espontâneos. Quero pedir também por todas as mamães, a alma daquelas mamães que perderam suas vidas, né, no parto, né, como Raquel, esposa de Jacó, né, mãe de José do Egito, que ganhou Benjamim e morreu no parto, um exemplo que eu dei aqui. Está parando. E todas as almas que descansam em paz na vida eterna. Abra os nossos corações à divina providência, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus Pai, que nos deste a Santa Giana, como exemplo de esposa amorosa, que cercou de amor a sua família, construindo uma verdadeira igreja doméstica. Faz-me assimilar esse mesmo amor incondicional, consagrando minha vida ao teu serviço junto aos que me cercam. A gente reza um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como éramos no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, Redentor da humanidade, que chamaste a Santa Giana a missão de médica do corpo e da alma, vendo o teu sofrimento no irmão doente, fazer que, seguindo o exemplo da tua serva, possa eu entender a minha dor e a do meu irmão, participando do sacrifício da tua Santa Cruz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como éramos no princípio, agora e sempre. Amém. Espírito Santo, fonte de todo amor, que infundiu no coração de mãe da Santa Giana a coragem dos mártires de testemunhar com a própria vida o amor à criança que trazia no seu ventre, colaborando de maneira extraordinária no teu plano de criação, e que durante toda a sua vida foi um exemplo de cristã, de fé, esperança e caridade. Faz-me torná-la com exemplo para um autêntico caminho, rumo à santidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como éramos no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus, amante da vida, que doaste a Santa Giana Beretta-Molla, responder com plena generosidade à vocação cristã de esposa e mãe, concede também a mim, a você, ou a pessoa que você está intercedendo pela graça, faça seu pedido agora pela sua intercessão. Feche seus olhos. E ao casal que está desejando engravidar, coloca a mão no ventre, e que Deus possa estar restituindo seu ventre, renovando suas células, curando a genética do corpo, da alma, e que Deus construa novos, faz novo todas as coisas. Seus óvulos, os espermatozoides dos seus esposos, que eles possam se unir em amor e construção de uma vida nova. Que Deus abençoe o seu você. Amém. Tem um bem-te-vi cantando assim, desesperadamente. E eu gosto muito do bem-te-vi, porque eu falo que é a presença de Deus. E o sinal de Deus para mim, né? No dia do meu aniversário, ele sentou na minha mesa para tomar café comigo, na cadeira, né? Você veio assim, sentou na cadeira, eu pedi para Deus a presença dele. E ali, nós tomando café da manhã, chegou uma mensagem para mim, Ironi Spudário, e naquele mensagem de aniversário, assim, que eu pedi para Deus, a profecia dele de aniversário, ali veio que eu ia engravidar de gêmeas, ia ter 2 meninas. E a promessa, quando chega, é 3 meses para bater a porta. Ela bate na porta, é 3 meses para se cumprir, porque a gente está mais fervoroso, né? Então, 90 dias, a profecia. Eu faço aniversário em maio, quando chegou agosto, os 90 dias eu engravidei. No dia 15, no dia de Nossa Senhora da Glória, no primeiro dia da quaresma de São Miguel Arcanjo. Então, assim, é muito lindo, porque, como eu disse, quem engravida em agosto ganha neném em maio. Elas iam nascer dia 13 de maio. Então, tenha fé, preste atenção na natureza, o som de Deus diante dessas mensagens que eles trazem para nós. E também seguir fielmente os teus desígnios para que resplandeça sempre nas nossas famílias a graça que consagra o amor eterno e a vida humana por nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho, que é Deus e vive e reina contigo na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E para ler aqui, encerrar essa novena no último dia, em oração pela igreja. 9º dia a gente ora pela igreja. E eu quero saber, Santa Giana enquanto igreja, né? Como que era? O que ela falava da igreja? Então aqui tem um resuminho, né? Que vai fechar o resumão de toda a sua história. Desde o 1º dia ao 9º dia, a gente tem agora as principais, a caminhada de Santa Giana, né? A gente escolhe a trajetória dela, então a gente tem os principais fatos de toda a sua história, né? À tona aqui. Então nós temos nesse 9º dia, em oração pela igreja, ela diz, e é muito lindo que ela fala: a santidade de homens e mulheres, a santidade de todos os tempos é o tesouro da igreja. Ser santo é o tesouro da igreja, engrandece e enriquece a igreja, porque vem da santidade de Cristo, o esposo, e se derrama em graças sobre todo o seu corpo místico. Por isso a vida e o martírio de Giana, unidos à paixão, morte e ressurreição de Jesus, gerará frutos na igreja até o fim dos tempos. Quando fala aqui da unidos à paixão, morte e ressurreição de Jesus, talvez você que não conhece a história de Santa Giana, na Semana Santa aconteceu tudo isso. Ela internou na Sexta-feira Santa, né? No sábado ela ganhou nenê, e uma semana depois, que era a festa da misericórdia, que ainda não era a festa, que foi há poucos anos, né, que foi intitulado isso, há poucos anos, ela tem essa festa da misericórdia. Ela morreu nesse dia. E depois o esposo dela, né, morreu também, mas ele assistiu a beatificação da Santa Giana,
e a canonização. Depois ele veio a falecer, bem já velho, o Pietro, né, o nome dele. O nome do meu filho, eu nem conhecia ele quando eu pus o nome de Pietro Rafael. Enfim, Deus sabe de todas as coisas. E ele morreu num sábado santo também. É um sábado santo, é o sábado de aleluia. Então, assim, toda a história, a trajetória dela acontece, assim, na Páscoa, né? E a mãe dela também morreu numa Semana Santa. E nessa última Semana Santa, na primeira segunda-feira santa, nasceu a Mariana, uma filha espiritual minha, na qual Deus me pediu para escrever uma carta para a mãe. Em 3 meses a mãe engravidou e abril já nasceu essa criança. Foi a primeira cartinha que Deus mandou escrever. Depois ele mandou a segunda, a mulher está grávida. Mandou a terceira, a mulher também está grávida. E assim Deus vai me usando para o que Ele quiser. Eis-me aqui a serva do Senhor, renunciei minha vida profissional para viver esse ministério, esse chamado especial, né? Então aqui a gente fala assim, todo esse martírio de Giana aconteceu conforme Deus mesmo na Semana Santa, ali, o Jesus, né? Aquele sacrifício, aquela semana do martírio dele. Então, no apostolado, não devemos nos colocar em primeiro lugar, isso jamais. Eu não me coloco em primeiro lugar. Anunciar a si mesmo, eu não anuncio a mim mesma, mas o contrário, devemos desaparecer e dar sempre o primeiro lugar a Jesus Cristo. Escreveu a santa. E no último dia da novena, agora nós vamos pedir por toda a igreja. Aqui no livro, gente, quando eu escrevi era o Papa Francisco, então vocês vão ver com certeza que no último dia da novena, peçamos por toda a igreja, pelo Papa Francisco, né? Então agora pedimos pela alma do Papa Francisco e pedimos pelo Papa João, o Papa João Paulo II está falando de mim. Papa Leão XIV, gente. Pelos sacerdotes, por cada batizado, por cada membro, né? Nesse tempo difícil da nossa igreja, né? Onde as pessoas estão entregando. Nós tivemos 47 suicídios de padres nesses últimos meses agora, em menos de 3 meses, né? Constatado na igreja, no Vaticano. E aí foi confirmado essas 47 mortes através de suicídio. Então vamos orar, gente, pela alma e pela devoção, pela dedicação desse clero, né, dos bispos. E você também, eu falo com mulheres evangélicas, porque também eu tenho filhos evangélicos espirituais, mulheres da igreja dos protestantes que me procuram também por intercessão. Tenho já vários, tenho uma gestante também que é evangélica da congregação. Eu tenho 2 filhos da congregação cristã do Brasil, uma delas chama Maria, tá? Então assim, é louvável isso, e são muito gratas, viu? Muito mais que os católicos, diante desse ministério todo, assim. Tem gente que nem reconhece o poder de Deus, né? Mas é assim, muitas pessoas veem a vós, vosso reino nada, e assim vai. Mas eu estou aqui para fazer o meu papel e me diminuindo cada vez mais para que Deus cresça e me use conforme Ele quiser. Foi assim que eu me entreguei a Ele, né? Em forma de gratidão por tudo que Ele fez por mim, por me tornar mãe, e aquela que foi tida por estéreo, e de repente, e primeiro estéreo, viu? Depois infértil, descobriu o que era, e depois veio assim, além de ser mãe biológica de 5 filhos, uma geração inteira. O que é essa geração das graças? Cabe aqui, se encaixa em todos os dias, mas em especial nesse dia. O que Jesus me pediu em oração, em essa intimidade, essa conversa, a escuta, o retiro do silêncio, o sagrado, a Eucaristia. O que Deus foi me pedindo? Enquanto Deus me usava, tá caindo. Enquanto Deus me usava, deixa eu te usar para ensinar, deixa eu te usar para curar outras pessoas, deixa eu te usar, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Então eu precisei entregar, eu entendo assim, para poder gerar frutos, que é essa missão, orar para as mulheres engravidar. Cada criança que nasce na geração das graças são como Ana, que pede por Samuel. E o que ela faz com Deus? Uma troca. Se o Senhor me dá um varão, ela diz, se o Senhor me dá um varão, que é um homem, eu entrego, porque aquela época, como hoje, né, os sacerdotes estavam em estado de calamidade. Eles entravam para roubar
né? Destruir as famílias, roubar o dízimo, tudo na marra. E assim, estava em perdição de miséria. E o que acontece? Ana entrou no templo e falou com Deus. E ela disse, se o Senhor me dá um varão, um homem, né? Eu vou entregá-lo a ti, para a sua missão, para te servir, para a evangelização. Então, o que aconteceu? Ela saiu dali, recebeu a bênção do sacerdote, que achou que ela estava bêbada. Vai em paz e que Deus lhe conceda a graça. Foi a única mensagem que ele deu para ela. Ela foi embora, depois ela engravidou nessa noite seguinte, assim, provavelmente, porque a Bíblia fala que ela conheceu Eucana, que é seu esposo, e de repente engravidou. E chegou realmente, conforme dito a palavra, o pedido dela foi muito, ela alcançou o coração de Deus, veio o menino, e assim, quando ele desmamou, ela entregou ele para o templo. E quem foi Samuel, né? Ele que ungiu Davi também. Samuel, um grande profeta, sacerdote, ungiu Davi, que foi o nosso rei aí, ó, né, do Antigo Testamento. A gente sabe da história toda aí, de um grande homem segundo o coração de Deus. E aqui a gente pede também para uma futura geração que se levante, filhos e filhas da bem-aventuradas, né, que proclamarão Maria como bem-aventurada, que proclamarão o Senhor Deus de toda a terra, que vai anunciar o Evangelho para as próximas gerações. Então é o seu filho que vai ser esse ícone principal, primordial aí para a igreja. Eu não sei se dessa missão, eu sinto que vai sair até papa dessa grande missão. Eu já tenho filhos espirituais também no Paraguai, tenho mulheres que eu oro nos Estados Unidos, que chegou também mês passado, tenho mulheres também na Suíça, tenho mulheres que chegaram também de Portugal, tenho um filho espiritual no Japão, e assim vai, tá? Vai levando, porque aqui onde eu tô, ó, você está me assistindo pela internet, e a internet ela não tem fim, né? Então ela vai expandindo, vai entregando, uma hora entrega. A quem o Espírito Santo eu sopro e ele leva para quem ele quiser. Amém? Então essa oração que a gente faz pela igreja é para renovar. Quem conhece a história de Nossa Senhora Rosa Mística, ela aparece com 3 espadas cravadas no peito, né? Para aquela enfermeira, e ela fala que precisa ser mudado, né? Orem pelos sacerdotes, né? Muitos entregando batinas, né? E não quer mais, não quero mais, isso não é para mim, e assim se perdendo, e também os que estavam dando direcionamento errado para as pessoas, e a gente confia muito, né? Então assim, a gente tem que orar pelos diretores espirituais, os padres, os bispos, você que está na igreja evangélica, orar pelos pastores, pelos bispos, né? Pelos missionários, por todos, por tudo que gera a igreja, tá? A comunidade, as pessoas que pregam, né? Para que seja exemplo para nós, porque os nossos filhos vão seguir os passos dessas pessoas também, que estão à frente, né? Então nós pedimos pelo Papa, hoje pelo Papa Leão XIV, né? Pelo sacerdote, por cada batizado, peça também para os seus afilhados, né? Neste tempo em que tudo está tão difícil, e nessa época aqui, o Papa conclama o clero a voltar o olhar para as famílias. Foi quando ele colocou, no lançamento da exortação, Alegria do Amor, ele colocou Santa Giana como a patrona dessa exortação aqui. Por isso que a gente coloca ela como patrona da missão, Geração das Graças, porque a gente está construindo família, a gente quer o exemplo de família como a dela, né? Peçamos a intercessão de Santa Giana em cada uma de suas ações, para que ajude as famílias a viver bem sua vocação. E encerro essa novena pedindo oração para vocês, para mim, que sou fundadora da Luciana Azevedo, fundadora da Missão Geração das Graças, e eu tenho que estar sempre bem, né, assim, espiritualmente, recebendo intercessão, orando por mim. Eu consigo me manter também na minha espiritualidade, para que eu não caia, porque as pessoas também pedem muito direcionamento para mim, né, mulheres que estão tentando engravidar. E aí, gratidão por fazer parte dessa novena. Eu vou encerrar com a oração de Santa Giana a Jesus. Ó Jesus, te prometo submeter-me tudo aquilo que permita que me aconteça. Faz-me somente conhecer a tua vontade.
Meu dulcíssimo Jesus, Deus infinitamente misericordioso, Pai eterníssimo das almas e de maneira especial das mais fracas, das mais miseráveis, das mais enfermas, que carrega de modo especial entre teus braços divinos. Venho te pedir por amor e pelos méritos do teu sagrado coração a graça de compreender e de fazer tua santa vontade, a graça de confiar em ti, a graça de repousar segura pelo tempo e pela eternidade no teu amoroso braço divino. Amém. Santa Giana, rogai por nós. Depois vocês pegam a palavra magnífica, Lucas 1, 46 em diante, e vocês leiam depois no momento de silêncio, tá? A minha alma glorifica o Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Eu vou postar essa oração do Magnífica. Vocês vai lendo todo dia, é muito importante vocês entenderem que a missão Geração das Graças, ela nasceu dessa palavra aqui que Deus me deu, tá bom? E geração em geração, a geração das graças, tá? E aí eu me apresento, né? Finalizando aqui, para quem quiser adquirir meu e-book, conhecer a minha história de transformação, a minha história de milagre, como aconteceu tudo isso, cada detalhe, como que foi a minha conversão, tá tudo nesse livro Gratidão Gera Milagres de Maternidade e Fé, tá bom? Vamos hoje para nosso encerramento. Hoje nós vamos falar, vocês sabem que a 6ª edição eu fiz para as mulheres, a 7ª edição eu estou fazendo pelos homens da Bíblia, tá? Eu estou pregando sobre os homens da Bíblia esse mês, porque dia 10 de agosto é o Dia dos Pais. E aí, o tema dessa edição é a paternidade começa na fé. A paternidade começa na fé. E no 9º dia, em especial, Deus Pai. Porque ontem nós pregamos, né? Ontem eu falei de Adão, anteontem foi de Jacó, não, Eucana, depois teve Jacó, teve Abraão. Então vocês voltam lá para vocês conhecerem Isaac, a história desse homem na Bíblia, a referência deles, quem foram eles no personagem de pais que oravam porque suas mulheres eram estéreis, né? E aí, Deus Pai, a fonte de toda a eternidade. Então, eu vou tomar a palavra aqui, que o Senhor colocou no meu coração para essa pregação de hoje, está em Efésios 3, no versículo 14. Súplica para compreender o amor de Jesus Cristo. Por esta causa, dobra os joelhos em presença do Pai, ao qual deve a sua existência toda a família do céu e da terra, para que vos conceda, segundo o seu glorioso tesouro, que sejais poderosamente robustecidos pelo seu Espírito em vista do crescimento do vosso homem interior. Vou continuar. Que Cristo habite pela fé em vossos corações, arraigados e consolidados na caridade, a fim de que possais, com todos os cristãos, compreender qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, isto é, conhecer a caridade de Cristo, que desafia todo conhecimento, e sejais cheio de toda a plenitude de Deus, aquele que, pela virtude que opera em nós, pode fazer infinitamente mais do que tudo, quando pedimos ou entendemos. A Ele seja dada a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações da eternidade. Amém, assim seja. Unidade na Igreja. No capítulo 4, exortai-vos, pois, prisioneiro que sou pela causa do Senhor, que leveis uma vida digna da vocação a qual... Parou de novo. Com toda humildade e amabilidade, com grandeza de alma, suportai-vos mutuamente com caridade. Sede solícitos em conservar a unidade do Espírito do vínculo da paz. Sede um só corpo, um só Espírito, assim como foste chamados pela vossa vocação, a uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que atua acima de todos, por todos e em todos. Amém. Louvado seja Deus. Efésios 3, 14 e 15. E aqui eu li até o final, ele para no 20, já entrei aqui no capítulo 4 de Efésios, onde fala a unidade da igreja. E mais à frente a gente vai ver em Efésios 6, de 10 a 20, a armadura do cristão. Devemos estar sempre revestidos da armadura do cristão, né? Porque principalmente você está tentando engravidar, o inimigo sabe que você tenta engravidar, então ele tira a sua esperança, a sua mente é uma batalha. Então faz com que você
começa a pensar que você não consegue, que nada vai ser eficaz, mas você tem que responder sempre com essa palavra que eu vou te ensinar. Lucas 1:37. Significa que para Deus não há nada impossível. E não é mesmo. Não há nada impossível. O período dessa novena, que são os 9 dias, é o mesmo período em que eu perdi minha filha e sangrei, e depois de uma tempestade vem um arco-íris, né? Eu ovulei, engravidei de novo. Em 9 dias, uma nova concepção, porque Deus é misericordioso para com todos nós. Se Ele fez comigo, Ele vai fazer com você também. E aí nós temos um bebê arco-íris, o João Miguel, que veio em forma de amor e fidelidade. E o meu calvário fez com que eu ressignificasse a minha dor durante o meu calvário, que foram 47 dias, e eu me levantei. Meu filho nasceu espiritual, tá? O primeiro que eu abri a missão, eu nem sabia que eu estava grávida. Eu estava servindo o outro e estava grávida sem saber. Deus me deu a graça. Ele nasceu dia 4/7 e meu filho veio 40 dias depois, porque 40 é o tempo da graça, é o tempo do renovo, é o tempo da quaresma, é o tempo 40 semanas de gestação, é o tempo, período de uma metamorfose, uma borboleta de lagarta até se tornar uma borboleta, uma transformação. Então, tudo é um processo. O tempo do deserto, que Deus ficou sendo atentado pelo inimigo, o tempo da terra prometida. Então, o 40 é o tempo de graça. E nós vamos entrar agora, dia 15 de agosto, no dia de São Miguel Arcanjo, da quaresma dele. Então, vocês vão, se Deus quiser, conseguir fazer essa quaresma e dentro desses 40 dias se levantar mais ainda mulheres de fé aí, ó, com escudo para defender, né? Os principados e potestades são os que andam pelo mundo para perder as almas, para ganhar essas almas para o inferno. Então, nós não queremos isso, né? Nós queremos estar em equilíbrio mental, saúde mental, a favor de Cristo, porque Ele que é o Rei, o dono da vida, né? Então, nessa palavra que eu li para vocês em Efésios, no último dia dessa novena, nós vamos estar voltando o tema, né? Deus Pai, fonte de toda a eternidade. Não poderia finalizar, né? Dia 10, Dia dos Pais. Já quero almejar aí graças sobre a sua família. Quem sabe até no dia 10 você já tem um positivo em mãos também. E aí, por toda razão, dobramos nosso joelho, por tudo, pela tristeza, tudo, dobramos o nosso joelho. E aí, nesse último dia, voltamos ao Pai das luzes, aquele de quem a paternidade procede. Antes mesmo de haver Pai na terra, já havia um Pai no céu, Deus, Ele que criou o mundo. E todo homem que deseja ser pai, todo filho que precisa ser curado, toda família que deseja ser restaurada, precisa voltar à fonte da paternidade, o coração do nosso Pai, o Criador, Deus do universo. Ele não abandona o seu filho, Ele corrige com amor, Ele provê, Ele acolhe, Ele é misericordioso. E hoje oramos pelos homens também e pela igreja, para que volte ao coração do Pai e para que Ele mesmo renove, cure, ressuscite as famílias. Ressuscita, Senhor, todas as famílias estão reconectando. Eu peço a Deus, né, que restaure também, renove, cure as famílias, né, os problemas que vocês estão familiar, que seja resolvido. Ele que é Pai de toda a criação, Pai do Filho, Pai da promessa, Pai das lágrimas, das esperas, dos pais. A imagem de Deus, ele tem sido distorcida por feridas, por ausências, por rejeições. Por exemplo, quando uma pessoa perde o pai dela ou a mãe dela, ela culpa a Deus, né, por essa perda. Ela não sabe que aquela perda vai ser um crescimento para a sua maturidade. A gente tem que saber também a devolver, a entregar o que é de Deus. E a gente tem que entender os mistérios de uma forma que Ele nos ensina, que a gente está nesse mundo, a gente não pertence a esse mundo. Então nós estamos aqui, não vamos levar nada daqui. Ele nos ensina que essa trajetória, ela tem começo, meio e fim. Tem as 3 gerações, as gerações é 40, 40, 40, são 120 anos. Moisés foi o primeiro a viver 120 anos, porque Deus ele falou, agora a nova geração vai viver até 120 anos. E Moisés foi o primeiro a viver 120 anos. E aí
são 40 anos uma geração. Então você que está com mais de 40 anos, amém, eu tenho 43 anos, uma mulher muito mais madura, já estou na segunda geração, então eu creio que se eu for mãe novamente, eu tenho muito mais maturidade para criar meu filho, assim como o João Miguel, com 40 anos amamentando meu filho, entrei na Terra Prometida, realizei assim o fim da minha vida profissional ali na carreira, venci a carreira, depois do burnout eu nunca mais voltei em sala de aula, mas eu voltei, Deus me levou, porque Deus é generoso, Ele me levou lá na educação infantil, no ciclo 2, onde eu tinha um sonho de lecionar, num lugar que para mim era uma... Acabou, olha, tá caindo. Para mim era humanamente impossível colocar as plantas dos meus pés como professora, lá onde eu mais sofri na minha vida, na infância. Então eu carregava traumas ainda. Por mais sendo uma mulher de fé, Deus me levou lá naquele lugar, na mesma sala de aula, quando eu tinha 6 anos. E foi ali que Deus me deu um desfecho final, ali em 2022, me restaurou por inteira. Eu chorei muito aquele dia, quando eu entrei naquela sala para dar aula, e vivi toda a minha infância. Eu estive lá de volta, Deus me levou, me arrebatou para aquele lugar. Então eu entendo que foi um processo que eu tinha que voltar. Então Ele me colocou como professora responsável por todas a sede municipal do ciclo 2, e aí foi. Só que aconteceu tudo o que aconteceu, e hoje eu estou aqui, servindo a Deus, na pessoa de sua irmã, como serva de Deus, e levando a palavra e transformando cada um, assim, através do meu testemunho, ajudando na transformação de cada um, e levando esperança para as pessoas que sonham. Não desanime, não desista do seu milagre, tá? E aí, Deus é Pai das lágrimas, das esperas, Deus é Pai dos pais. A imagem de Deus Pai tem sido distorcida por feridas, por ausências, por rejeições. Então, esse Deus aí não existe. Você peça perdão para Deus. Ele existe sim. Ele cuida de você e Ele não dorme. Mas o coração do Pai nunca deixou de te amar. Nunca deixou de ser misericordioso. É dele que brota a verdadeira identidade masculina, porque é a paternidade. E a gente que é mulher, nós temos também mais a intimidade com a mãe, assim, né? Então, a maternidade. Então, não deixa de ser filha, né? Da bem-aventurada, aquela que foi agraciada por Deus, que encontrou graça em Maria, aquela jovem, né? Com 15, 16 anos ali, mais ou menos, e deu o seu sim. Então, o seu ventre é santo. Se a terra que Jesus pisou é santa, quem dirá o ventre que gerou Jesus, né? A Virgem Maria, aquela mulher, José, seu esposo, pai adotivo de Jesus, e ali aquela linhagem de Davi, e tudo foi nessa nova geração de Jesus, nesse Novo Testamento que veio para nos salvar, né? É Deus em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, esteve aqui como homem para poder entender na pele o nosso sofrimento, reconhecer a humanidade. E aí o coração do Pai, Ele nunca deixa de nos amar, é dele que brota essa verdadeira identidade masculina. É nele que os homens aprendem a ser pais. E é Ele que sustenta cada pai de joelhos. É Deus. Mesmo quando o mundo tenta derrubar você, Pai, Deus te sustenta. Hoje dobramos os joelhos, consagramos cada pai ao coração do Pai Eterno e pedimos: restaura, acolhe e envia. Que toda a paternidade da terra seja reflexo da tua paternidade no céu, Senhor. Que toda a paternidade da terra seja reflexo da tua paternidade no céu. E como nós já fizemos a novena, eu quero fazer o encerramento nesse momento, com uma oração para fechar esse último dia da nossa novena, porque a gente tem compromisso 8 horas lá no YouTube, Amanda e Marcelo, Família Virtuosa. Nós vamos começar uma novena lá também, da Nossa Senhora da Gruta do Leite. Ela diz a lenda, né? Não é lenda, mas é que Nossa Senhora, ela parou nessa gruta para amamentar Jesus, e ali caiu uma gota do seu leite, e essa gruta ela ficou transformada de um pozinho. E toda pessoa que vai, pega desse pozinho e traz e dá para uma pessoa, e a pessoa com fé crê na salvação, na cura, ela é curada.
A mulher também que tenta engravidar. Quantos testemunhos da Gruta do Leite não tem de mulheres que não conseguiam engravidar? Tomou esse pozinho e engravidou também. Então, vai ser essa novena da Nossa Senhora da Gruta do Leite. Que você possa também participar, 8 horas da manhã, no canal Amanda e Marcelo Família Virtuosa. Eles convidaram toda a missão Geração das Graças, né? Eles fizeram um vídeo aí convidando a nossa família aqui da missão, mulheres que estão orando, as mulheres que gestam no seu coração. Então, ó, minha relíquia, essa é a relíquia de São Miguel Arcanjo. Esse daqui é uma pedrinha da gruta, né, do Monte Gargano, da Itália, onde ele apareceu e tocou. É um fragmento, né, dessa pedra da gruta onde ele tocou. Então eu tenho essa relíquia aqui comigo, a pedrinha de São Miguel Arcanjo, né? Aqui eu tenho os 3 filhos, vocês sabem, né? Gabriel, Rafael e Miguel. Então eles são, assim, combatentes comigo, né? Deus precisava, acho que ele, hoje eu entendo que eu tinha que ter esses combatentes aqui, essas intercessões junto comigo, porque lutar a favor da vida, gente, vocês não sabem quanto eu sofro espiritualmente, vocês não têm noção, sabe, da missa metade, como diz o outro, mas tô firme e forte, tô aqui, não esquece de orar por mim não, pela minha família, tá? E aí, quero fazer com vocês, vamos encerrar agora com a oração de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. Vou pegar uma cruz aqui. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Sacratíssimo coração de Jesus, Sacratíssimo coração de Jesus, Sacratíssimo coração de Jesus. Jesus, eu confio em vós. Jesus, vai selando todos esses ventres, Senhor. Todos os ventres de todas as mulheres, Senhor. Restitui as células. Cura, Senhor, seus traumas da infância, Senhor. Quebra, Senhor, toda maldição diante desse ventre. Caia por terra toda maldição que foi proferida diante do seu ventre, mulher. Toda maldição, o seu pai que falou para você, homem, que você não ia ser pai, que você não ia dar filhos, não ia dar netos, que você não merece ter filhos. Cai por terra toda essa maldição, essas palavras. Agora sua família é o seu cenáculo, é dentro da sua casa onde você habita, você e sua esposa. É daí que vai construir a sua família, vai restituir a sua casa, Senhor. Senhor, olha por cada homem, Pai eterno, origem. O Senhor que é a origem de todo o amor a favor da vida, o Senhor que é o dono da vida, o Senhor que é esse amor da vida, o Senhor que dá, o Senhor que tira, o Senhor é Deus. Deus tomou, Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Você que perdeu um filho. Não sei se você enterrou ele, se você perdeu como aborto espontâneo. Cante esse louvor como eu cantei. Depois desse louvor, naquele sangramento, veio uma nova esperança, um novo ciclo, uma nova ovulação. E aí eu engravidei. Eu cantei, Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É uma passagem de Jó. Jó que perdeu tudo e foi restituído. E ele ganhou filhos, e diz a Bíblia que suas filhas eram princesas de tão lindas que elas eram, e elas levavam luz para as pessoas. E aí nós pedimos de joelhos, Senhor, dobrados a Ti, para consagrar cada pai da terra, cada pai que adotou de coração, cada pai que está gerando aqui, ó, no seu coraçãozinho, que sonha com seu bebezinho e está em silêncio. Essa 7ª edição foi para você, Pai, a favor de você, que está em silêncio. Sua mulher acha que você não está orando, que você não intercede. É que você não quer mais pôr coisa na cabeça dela, porque ela já está toda ansiosa, ela tem uma ansiedade que não se controla e você só quer ajudar. Então você tem que ficar em silêncio, porque o silêncio para você é a melhor arma. É a melhor arma. Porque a mulher, quando ela quer uma coisa e não consegue, ela xinga, ela murmura, ela é igual Ana. Ana fala na Bíblia mesmo, a Ana, aquela que teve Samuel, ela era muito chata, e o marido dela, Eucana, falou assim, nós vimos nas pregações aqui, acaso não vale eu mais que 10 filhos para você? Porque, e quando ela saiu daquele santuário, o semblante, diz a Bíblia que o semblante dela mudou, diz a Bíblia que o semblante de Ana mudou, e ali ela conheceu Eucana, no dia seguinte já engravidaram de Samuel. E ele falava para ela,
Ele poderia ter entregado essa mulher para os pais de volta, porque a mulher que não dá filho, ela, naquela cultura deles, era devolvida para os pais, né? E aí ele teve paciência. Você está tendo muita paciência com sua esposa. Continue, faça como Eucana. E quando ela falou, eu vou daqui, vamos, é dia de ir do templo, ela falou, não vou esse ano. Quando o nosso filho desmamar, eu vou entregar e ele vai ficar lá. Eu vou e ele já vai ficar lá. Faça como você quiser, Ana. Ele gostava muito, era a mulher que ele mais amava. Então, quando tinha que dar a poção para aquela venena, né? Que é venena, mas eu falo venenosa. Quem que é a venenosa da sua vida? A língua, né? A boca de Laíde, da sua casa, da sua vida, da sua família. Que é, no caso, a venena, que fazia maldade e ficava provocando Ana porque ela não tinha filhos. Então, que caia por terra essa venena da sua vida. E quando eles iam nesse monte, Eucana amava mais Ana. Não amava a outra que deu um monte de filho, amava a Ana. E era dela. Se ela tivesse filho ou não, ele amava do mesmo jeito. Ele tinha paciência. E é você, pai. Tenha paciência com a sua esposa. Ora. Continue orando por ela em silêncio, mesmo assim. E ele dava 2 porções para ela. Dava uma porção a mais. Como se fosse assim, eu vou te dar a mais porque você está perto da sua graça. E eu creio que você vai conseguir. Mas ele ficava guardado no seu coração. E eu peço que Deus possa ensinar esses homens que têm muita dificuldade de amar, como tu amas, Senhor, a proteger como tu proteges, perdoar como tu perdoas, Senhor. Cura o que foram, todos os homens que foram feridos por pais, cura, Senhor, agora, pela ausência dos pais, aqueles homens que ficaram bem afastados, que não tiveram o acompanhamento de seus pais, renova essa união, os que perderam a esperança, e faz da tua igreja, Senhor, uma casa de filhos e pais restaurados pelo teu amor. Faça, Senhor, desse santo lar, desse casal que está orando, pedindo a graça da maternidade e paternidade, que seja aí, a partir de hoje, que seja o cenáculo de amor, que Deus levante filhos nessa casa para alegrar esse lar, essa alegria. Família é você, seu esposo e seus filhos. Isso é família, o resto é parente, não se esqueça disso. E que nunca falte a graça no seu lar, o sustento, o pão de cada dia, a ternura do Pai. O Pai nas nossas famílias, o Pai Todo-Poderoso. Coloca Deus na sua vida, entrega a sua vida a Ele, coloque Deus à frente, acima de tudo, e as demais coisas serão acrescentadas, virão em acréscimos, né? Diz a palavra. Coloque Deus à frente, consagre sua vida ao Senhor e que deixa que Ele cuide de amanhã, cuida do seu hoje. O presente é um presente, é uma dádiva de viver. Então seja presente hoje, que você tenha uma excelente semana maravilhosa e que você sela essa novena com muita fé e seja agraciada. Daqui 90 dias, 3 meses, que é o tempo da graça, da profecia, eu profetizo sobre a vida dessa mulher, desse homem que está aqui. Receba, você, homem, mulher, você que é pai de coração, receba. Você vai gerar vida. E essa vida vai gerar frutos. Esses frutos vai converter a sua família, vai trazer alegria. Os seus parentes vão ver que Deus é Deus na sua vida e na sua história. Pega essa graça aí. Daqui 90 dias, no máximo, você vai mandar para mim o seu positivo. Amém? Graças a Deus, encerramos essa novena em paz, com a graça de Deus. Eu estou sentindo muita alegria, né? Essa novena, eu fiquei muito alegre nesse período. Enfrentei muitas batalhas também, mas estou aqui firme e forte para encerrar com vocês às 7 horas da manhã. Louvado seja Deus por isso. O Espírito Santo, eu pedi para Ele assim, me conduza. E o tempo, porque hoje começa, né, volta às aulas aí, e eu tenho que correr aqui também. Deus seja louvado, né? Logo é você correndo aí para volta às aulas com seu filho, seu bebezinho, para você, quando ele tiver, né, você vai voltar a trabalhar, tem que levar ele numa escolinha, numa creche. Então, já vai pensando assim, né? E falando em pensar, falando em receber a graça, compra hoje um sapatinho, ou então você compra uma fralda, um lencinho umedecido, um sabonete da Johnson, qualquer coisa assim que representa a sua graça que vai chegar. Coloca no altar,
foi pausada. Compra alguma dezeninha, alguma coisa, põe no seu altar. Toda vez que você olhar para esse, você consagra a Deus, fala, é minha fé, tá aqui, que eu vou alcançar meu milagre, vai chegar. E toda vez que você olhar alguma medalhinha de uma criança, toda vez que você olhar para aquele sapatinho, né, no altar, você vai lembrar dessa promessa que a Luciana aqui, ó, cheia do Espírito Santo, prometeu para você, que foi, na minha boca fala daquilo que o coração está cheio. E aqui, ó, está cheio das coisas de Deus. Amém? Deus seja louvado. Estaremos sempre reunidos a um Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Que Nossa Senhora te cubra com o seu santo e sagrado manto. E que você tenha uma semana abençoada. Que Deus te abençoe. Abençoe você e sua família. E um beijo no seu ventre. Amém. Deus abençoe. Até a próxima novena, 20 de agosto. Deus abençoe.